João capítulo 16, apenas como texto base, e também para Mateus capítulo 6. Então podem marcar essas duas passagens. Então o tema hoje da nossa mensagem é a provisão da oração. A provisão da oração. Nós, então vamos ler Mateus 16, 23 e 24, onde Jesus diz: "E naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome ele vos há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra." Então, estas são palavras de Jesus. Nós estamos a estudar o Evangelho de João, capítulo a capítulo, verso a verso, e Jesus disse estas palavras na última refeição que tomou com os seus apóstolos, lá naquele grande cenáculo mobilado. Jesus está a despedir-se deles e também a lançar os fundamentos da sua igreja. E isso está nos capítulos 14 a 17. E naquela noite Jesus falou com eles várias vezes sobre a oração. Falou no capítulo 14, no capítulo 15, no capítulo 16 e depois todo o capítulo 17. Nós sabemos, pelo relato de todos os evangelhos, que Jesus foi um homem de oração enquanto esteve aqui. E se nós pensarmos que se o próprio Filho de Deus precisou de orar muito enquanto esteve aqui na Terra, significa que há algo de muito poderoso na oração, significa que a oração é necessária, significa que nós precisamos de orar mais. Então nós estamos numa pequena série de mensagens sobre a oração e o tema principal é o poder da oração. O que é que nós já vimos? A primeira mensagem, o poder da oração, vimos dois exemplos. Um deles, o povo de Israel, quando fez o bezerro de ouro, em grande transgressão a Deus, idolatria, Deus disse a Moisés que iria destruir todo o povo. No entanto, Moisés orou, intercedeu pelo povo e nós lemos lá que Deus arrependeu-se do mal que disse que faria. Outro exemplo foi do profeta Jonas, que foi mandado por Deus avisar a cidade de Nínive que em 40 dias seria destruída por causa do seu pecado. O povo ouviu a mensagem, o povo de Nínive, converteu-se a Deus e Deus arrependeu-se do mal que disse que iria fazer. Então, o que nós aprendemos na primeira mensagem sobre o poder da oração é que a oração tem a capacidade e o poder de mudar até aquilo que Deus disse que iria fazer. E que o nosso arrependimento, visto por Deus, também pode mudar as coisas que Deus disse que iria fazer. Então, o poder da oração. Depois, na segunda mensagem, falámos sobre a pessoa da oração e nós agora estamos em Mateus capítulo 6, sobre a conhecida oração modelo, conhecida como o Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, versículo 9. E aqui, tomando esse modelo, nós sabemos que esta oração veio em resultado de um pedido. Os apóstolos pediram a Jesus que os ensinasse a orar e Jesus deu-lhes um modelo. E se Jesus nos deu um modelo de oração, então por que é que nós não usamos esse modelo? E ali nós vimos que a pessoa a quem deve ser dirigida a nossa oração é quem? É o nosso Pai, como Jesus disse no versículo 9. Vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Então a pessoa a quem dirigimos as orações é ao nosso Pai que está nos céus e cujo nome é santo.
A terceira mensagem foi a última, foi sobre a petição da oração. Está lá em Mateus 6,10, onde nós aprendemos que Jesus disse que Deus quer que nós peçamos. Deus quer ouvir os nossos pedidos. E Jesus ali ensina-nos que a oração deve iniciar com louvor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A oração modelo de Jesus termina com louvor, porque ele termina dizendo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E no meio estão os pedidos, está a nossa petição. Então Deus quer que nós lhe façamos pedidos. E os primeiros pedidos que Jesus nos ensinou foram: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Significa que aquilo que nós pedimos a Deus deve ter como base aquilo que é da vontade de Deus e aquilo que faz parte do caráter do reino de Deus. Hoje vamos prosseguir para a quarta mensagem, versículo 11, e o tema é a provisão da oração. Nós lemos lá. Jesus está a ensinar a orar e diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então o que é que significa isto? Significa que Jesus está a dizer que o nosso Pai Celestial quer que nós oremos pelas nossas necessidades naturais. Que Deus quer que oremos pelas provisões naturais. É correto, segundo aqui Jesus nos mostra, é correto nós orarmos ao nosso Pai pelas nossas necessidades naturais. Orar por uma boa escola para os nossos filhos. Orar por um bom emprego que seja uma bênção para nós e para a nossa família. Orar, como aqui Jesus está a dizer, até orar pelo nosso pão diário. E aqui pão, quando Jesus diz o pão nosso de cada dia nos dá hoje, não é que nós vamos pedir apenas pão. Esta palavra é uma palavra geral que se refere ao nosso sustento geral. Ou seja, é correto nós orarmos ao nosso Deus pelo nosso sustento, por aquilo que alimenta a nossa vida, pelas nossas provisões, pelas nossas necessidades naturais. E Jesus dá-nos aqui lições muito valiosas. Vejam o que é que Jesus diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, Jesus está aqui a mostrar que, e o verbo aqui que Jesus utiliza é o verbo dar. Significa que o nosso Pai é alguém que dá, é um doador. O nosso Pai gosta de dar, gosta de prover, gosta de satisfazer as nossas necessidades, aquilo que faz falta aos seus filhos. Jesus disse: orem assim: Pai que está no céu, nosso Pai, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, Deus é um Pai que gosta de dar, gosta de suprir as nossas necessidades. Se nós lermos na passagem paralela que está em Lucas, capítulo 11, versículo 3, nós lemos assim, que Jesus ali também estava a ensinar, a orar os seus apóstolos, e Jesus diz: dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. E isto leva-nos para um momento muito interessante da história do povo de Deus
que está em Êxodo capítulo 16. Então eu peço para poderem abrir as Bíblias em Êxodo capítulo 16 e ali nós vamos ver um acontecimento que é conhecido para quem conhece a história de Israel. Êxodo 16 conta, refere-nos ali um período da história de Israel, quando Deus estava a levar o povo do Egito, de onde os tirou, a caminho da terra prometida, da terra de Canaã. E aqui nós vemos em Êxodo capítulo 16 o relato de como Deus providenciou todos os dias o pão diário para toda a nação durante 40 anos. Então, aquela expressão de Jesus, para nós orarmos ao Pai, dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, leva-nos para este período interessante da história de Israel, em que Deus alimentou uma nação inteira 40 anos todos os dias. Como é que Deus alimentou essa nação? Alimentou-se através de algo que se chamava maná. E em esse capítulo 16, versículo 4, nós lemos: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Portanto, Deus a dizer: Eu, Deus, vos farei chover pão dos céus, que vocês vão colher diariamente a porção para cada dia. Então, reparem aí com atenção na repetição, que é das palavras diariamente e cada dia. Se nós lermos isto assim naturalmente, com muita facilidade, nós não notamos, ou até possamos pensar que isto é um bocado redundante, que há aqui uma repetição diariamente para cada dia. Porque é que Deus não disse, ou porque é que Jesus não disse na oração: dá-nos cada dia o nosso pão? Porque é que diz: dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, o nosso pão diário? Então a resposta, para nós lermos aqui diariamente a cada dia, a resposta é que Deus queria que o seu povo, Israel, dependesse diariamente da providência de Deus. E hoje nós podemos pensar ao contrário. Pensa: bem, abre o frigorífico e tem lá muita coisa. Abre a despensa, também tem muita coisa. Mas hoje o nosso Pai do céu também quer que nós dependamos dele, dependamos da providência dele. E Jesus ensinou-nos que o Pai quer que nós olhemos para ele diariamente. Olhemos para ele diariamente. Porque se nós não dependermos diariamente, a cada dia, da providência de Deus, talvez muitos vão procurar suprir as suas necessidades noutras fontes. E às vezes essas fontes podem não ser as melhores, as mais agradáveis aos olhos de Deus. Então, se nós pensarmos bem, como é que Deus nos criou? Deus criou o homem de tal forma que nós temos uma necessidade diária de alimento. Uma necessidade diária de alimento. Porque é que Deus não nos criou de forma a nós nos alimentarmos semanalmente? Ou mensalmente? Os bebés, eles precisam de ser alimentados e quando são mesmo bebés, várias vezes, 2 em 2, 3 em 3 horas, têm que ser alimentados pelas suas mães.
Isto é para nos lembrarmos que nós precisamos do nosso Pai diariamente. Cada dia o nosso pão diário. E da mesma maneira, Deus não quer que nós falemos com Ele semanalmente ou mensalmente. Não, cada dia. Cada dia precisamos do nosso alimento, cada dia nós precisamos de ter comunhão com Deus também. O nosso Pai quer um relacionamento diário conosco. Portanto, o pão de cada dia, diariamente, significa que confiamos na provisão de Deus para hoje. E voltando lá a Êxodo capítulo 16, que nos fala de uma história real de Israel, calcula-se que a multidão total de pessoas que constituía aquela nação de Israel naquela altura era de quase 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. E até chegarem do Egito à Terra Prometida, eles levaram 40 anos. Por causa da sua desobediência, foram 40 anos. E nesses anos todos, Deus deu-lhes diariamente o sustento, o maná, para as suas vidas. E o que era o maná? O maná era como uma semente que caía do céu, como cai o orvalho. Vejam lá no capítulo 16, versículo 14, de Êxodo 16. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. Então isto era o maná. E o que é que o povo tinha que fazer? O povo tinha que ir então ao campo, tinha que apanhar todos os dias isto que Deus mandava do céu, tinha que juntar isso e depois preparar a refeição. Então vejam o poder de Deus. Todos os dias, durante 40 anos, Deus sustentou cerca de 3 milhões de pessoas. Então, qual é a lição que nós temos aqui? Isto é muito importante. Deus providencia o sustento. Deus dá o pão. Mas eles tinham que ir ao campo apanhá-lo, tinham que o juntar e depois tinham que preparar a sua comida. Ou seja, Deus dá-nos aquilo que nós precisamos, mas também temos que fazer a nossa parte, nós temos que trabalhar. E Deus vai abençoar o nosso trabalho, o nosso esforço, porque foi assim que ocorreu durante aqueles 40 anos em Israel. Mas vejam mais orientações que Deus deu a Moisés para o povo ter diariamente o seu pão diário. Está nos capítulos 15 até 18 e diz assim: E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe depois Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Então, Deus dá-vos o pão, agora tem aqui um mandamento, tem aqui uma regra. Colhei dele cada um conforme ao que pode comer. Um homer por cabeça. Segundo o número das vossas almas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda ou na sua casa. E os filhos de Israel fizeram assim e colheram, uns mais e outros menos. Porém, medindo com o homer, não subjava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Então receberam o mandamento, não é? Colher cada um conforme aquilo que podia comer,
e apanhavam um homer, ou seja, uma medida por pessoa, por cabeça. Então um homer era uma medida antiga para medir coisas secas, sei lá, como nós medimos, por exemplo, o arroz, o feijão, era uma medida que levava mais ou menos 1,76 litro. Então, cada um apanhava 1,76 litro, aquela medida, por pessoa. Então, prestemos atenção. Se era uma família de 2 pessoas, Deus disse, apanham 2 medidas, 2 homens. Mas na tenda a família são 10 pessoas, apanhavam 10 medidas. E assim tudo funcionava perfeitamente. Ninguém tinha a mais, ninguém tinha a menos, ninguém padecia fome nem necessidade. Então a lição que Deus está aqui a dar é que Ele providenciou exatamente o que cada um precisava. Deus é assim. Deus providencia exatamente aquilo que nós precisamos. Se nós hoje somos uma família de 5 pessoas, então Jesus diz, ora ao teu Pai pelo pão para 5 pessoas. Nós temos, uma família tem 4 crianças, então o que Jesus está a dizer é, orem ao Pai Celestial diariamente pela necessidade que cada família tem. E a lição está aqui, que Deus deu aqui em Êxodo capítulo 16. Orar cada dia pelas necessidades diárias do nosso sustento e todas as demais coisas que nós precisamos. É por isso que Jesus está ali claramente a ensinar. Ora diariamente pelas tuas necessidades diárias e eu vou providenciar isso a cada dia. Foi assim, essa a lição que Deus nos deixou aqui em este capítulo 16. Mas há aqui outra lição muito importante. É que Deus deu o mandamento a dizer, levam para a vossa tenda apenas e exatamente aquilo que é necessário para cada um. Não levem para sobrar, porque se o fizerem estão a desobedecer e vai estragar-se. E é o que nós lemos lá, no versículo 18, medindo com o homer, não subjava ao colher a muito, nem faltava ao colher a pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E criou bichos. E cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Então, Deus providenciou, ninguém ia ter falta de sustento. E Deus deu um mandamento e uma regra. Mas houve alguns que não obedeceram. E Deus deu ainda mais outra regra, que foi, vejam o versículo 4 e 5. O 5 diz assim, acontecerá no 6º dia que prepararão o que colheram, será o dobro do que colhem cada dia. Então, em cada dia, colhiam um homer, uma medida por pessoa. Mas à sexta-feira, tinham que apanhar o dobro do maná no campo. Porquê? Porque o sábado, o dia seguinte, era o dia do Senhor, o dia do descanso, em que ninguém trabalhava, e nesse sábado Deus não ia mandar maná do céu. Não valia a pena irem ao campo apanhá-lo, porque Deus não mandava. Era um tempo de descanso. Na sexta-feira apanhavam em dobro e preparavam para 2 dias. E então o versículo 20 diz assim, o 21. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. E aconteceu que ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 homens para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes, isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor.
O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. O que quiserdes cozer em água, cozei em água. E tudo o que subjar, guardai para vós até amanhã. E guardaram até ao dia seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então vejam, Deus disse, durante a semana não apanhando mais. Se sobrar, vai estragar-se. E assim acontecia. Mas, à sexta-feira, não. Versículo 25. Então disse Moisés, comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor, hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Versículo 27. E aconteceu no 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, havia quem desobedecesse ao mandamento. Vede, porquanto o Senhor vos deu o sábado, portanto ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém sai do seu lugar no 7º dia. Portanto, Deus deu ali o pão diário ao seu povo. E quais são as lições que nós aprendemos aqui da parte de Deus? Que Deus dá-nos o sustento diário. Dá-nos o pão de cada dia porque quer que nós dependamos dele. Jesus quer que nós oremos ao Pai cada dia, dependendo do nosso Pai para as nossas necessidades naturais, porque o nosso Pai é um provedor, é um doador, é alguém que dá aquilo que os seus filhos precisam. Agora temos aqui uma segunda lição, voltando lá agora a João capítulo 6, ensina-nos que Deus não apenas satisfaz as nossas necessidades naturais, mas também as espirituais. João capítulo 6, versículo 31, nós lemos assim. Nossos pais comeram maná no deserto. Nós estivemos a ler. Jesus está a falar com os judeus. Os judeus estavam em controvérsia com Jesus. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Então aqui, nós sabemos que, para além do material, há este pão que tem um significado espiritual nas Escrituras. Jesus está aqui a dizer aos judeus que Moisés não vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai que dá. E Jesus está aqui a referir-se a Ele mesmo. Jesus é o verdadeiro pão espiritual. Jesus é aquele alimento que sustenta a nossa vida espiritual, a nossa alma. Quem se alimenta de Jesus significa que é aquele que crê nele e recebe a vida eterna. É um pão que sustenta para sempre. Aquele que se alimenta do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. Deus mandou aquele maná, que era como pão, para as necessidades materiais do corpo natural das pessoas. Mas, há 2000 anos, enviou também do céu o verdadeiro pão espiritual, que é o seu Filho Jesus Cristo. Foi por isso que Jesus disse em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, o nosso Pai, em conclusão,
O nosso Pai do céu é quem nos dá o sustento diário, o sustento natural. Mas Jesus ensina que nós devemos pedir-lhe isso. Mas também o mesmo se aplica à área espiritual. Irmãos, será que nós temos esta consciência de que diariamente precisamos do sustento do nosso Deus? É o nosso Pai do céu que cuida de nós, diariamente. Antes de nós abrirmos a nossa boca, Ele já conhece as nossas necessidades. Mas Jesus diz, mas temos que pedir. Temos que pedir. Estamos a pedir, estamos a agradecer pelo sustento diário que Ele nos dá, o cuidado da nossa vida, a provisão da oração. Foi o tema da nossa mensagem. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amém.